A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Polícia Federal realiza operação por desvios milionários em Prefeitura do Maranhão. Obras da BR-135 podem ser paralisadas novamente. Moradores realizam protesto e bloqueiam vias rurais em Anajatuba. Homem fica gravemente ferido após teto de prédio desabar em Zedoca. Agente penitenciário é baleado em Lago da Pedra, em Barreira, para prender assaltantes de banco. Ambev testa a produção de cerveja a partir de mandioca produzida no estado. Está no ar o Jornal Central desta quinta-feira, dia 29 de novembro de 2018. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Para essa quinta-feira, tempo nublado com previsão de chuva no litoral maranhense. Nas cidades de São Luís, Imperatriz e Central do Maranhão tem previsão de chuva a qualquer momento. A temperatura máxima nesses locais hoje é de 29 graus. Máxima de 28 graus em Centro Novo do Maranhão, onde também chove. Em Caxias, Chapadinha e Coelho Neto também há previsão de pancadas de chuva. A temperatura nesses locais pode atingir hoje a máxima de 31 graus. Para amanhã, sexta-feira, continua a previsão de chuva a qualquer momento no litoral do estado. Trânsito. Moradores realizam protesto e bloqueiam vias rurais em Anajatuba. O repórter Cristiano Dias tem mais informações. Os moradores da cidade de Anajatuba, a 130 quilômetros da capital, interditaram na manhã de ontem, quarta-feira, dia 28, a estrada principal da comunidade Picada, reunindo populares dos povoados Enseada Grande e Achuí. O bloqueio é um sinal de protesto contra a prefeitura pela falta de manutenção das vias rurais do município. Os manifestantes permaneceram no local e pedindo a passagem de veículos, aguardando o representante do Poder Executivo para juntos cobrarem providências para que se resolva o problema que se arrasta há anos. Segundo os moradores, todos os acessos do município estão comprometidos pela falta de compromisso do prefeito Sidney Pereira, que desde que assumiu o comando da prefeitura, a cidade vive à beira de um colapso. Com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias para a Central de Notícias de São Luís. O Ministério Público Federal no Maranhão recomendou uma nova suspensão das obras de duplicação da BR-135 no Maranhão. O trecho entre Bacabeira e a sede do município de Santa Rita, que está passando por intervenções, deverá ser concluído por meio de plano emergencial. O Ministério Público Federal no Maranhão questiona os critérios utilizados pelo DENIT para a identificação das comunidades quilombolas potencialmente impactadas pelas obras. O DENIT se comprometeu, em prazo de 10 dias, a apresentar um plano emergencial para a conclusão dos trechos entre os municípios de Bacabeira e Santa Rita, diante dos riscos à segurança da população que transita pela estrada. Teto de secretaria desaba e fere agente comunitário em Zedoca. As informações com o repórter Gilvan Nascimento. Com o desabamento da fachada, vários veículos ficaram danificados. Raimundo Vieira de Souza, da Vigilância Sanitária, órgão que também funciona no mesmo prédio, foi tentar tirar sua moto e foi atingido por um pedaço de laje e ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido por populares, levado ao Hospital Municipal da cidade e, em seguida, transferido para a capital São Luís com suspeito de traumatismo craniano. Um áudio de uma irmã da vítima circulou pelas redes sociais, confirmando o fato. Gente, acabamos de chegar no socorrão e já foi informado que ele está com traumatismo, tá? Pelo amor de Deus, ora, que o estado do meu irmão é muito grave, muito.
Muito mesmo. O prédio é uma construção antiga. Foi construído há mais de 40 anos e durante esse tempo não passou por nenhuma reforma. As chuvas que caíram nos últimos dias podem ter contribuído para o desabamento da fachada. No prédio já funcionou o terminal rodoviário e a Prefeitura Municipal da cidade. Em nota emitida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a prefeita Josinha Cunha encontrou a secretaria já funcionando neste prédio e autorizou alguns reparos imediatos, pois o prédio se encontrava em condições insalubres. Visivelmente, o prédio não apresentava nenhum sinal de desmoronamento, informou a prefeita. O secretário de Saúde do município informou que Raimundo Vieira de Souza está recebendo toda a assistência necessária para que ele se recupere o mais rápido possível. Central de Notícias de Zedoca, Gilvan Nascimento. Plantão policial. Foragido da Justiça é preso em Coroatá. Quem tem as informações é o repórter Antônio Silva. A Polícia Civil do Maranhão, por meio das delegacias de Peritoró e Coroatá, cumpriram na manhã desta quarta-feira um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Pedreiras. Josiênio Medeiros, mais conhecido como Gigolô, foi preso pela equipe do delegado Fábio Cordeiro quando tentava sair de Coroatá. Contra o homem, pesa acusações de um assalto em outubro deste ano em um posto de combustível na cidade de Lima Campos. A polícia acredita que Gigolô esteja envolvido em outros crimes na região. Na delegacia, o detido negou participação no crime e disse que nunca fez assalto e que vive de seus negócios, que é trocas. O acusado foi apresentado na DP e agora está à disposição da Justiça. Central de Notícias de Coroatá, Antônio Silva. Confira a seguir. Polícia Federal realiza operação por desvios milionários de prefeitura no Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. A energia solar é uma realidade, chegando a mais de 70% da matriz de alguns países. No Brasil, este modelo energético cresce mais de 300% ao ano. A Tesla Solar está preparada para oferecer o que há de melhor em serviços e equipamentos. Faça parte desta revolução, reduza seus custos e ajude a preservar nosso planeta. Acesse teslasolar.net.br ou ligue 3181-2711. Tesla Solar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quinta-feira a Operação Híbris contra crimes praticados por ex-gestores da Prefeitura de Genipapo dos Vieiras no período de 2005 a 2013. As investigações apontam desvio milionário de dinheiro público para a aquisição de grande quantidade de imóveis no interior do estado do Maranhão, que foram distribuídos entre familiares do ex-prefeito do município. O prejuízo aos cofres públicos, segundo levantamentos preliminares, gira em torno de 92 milhões de reais. Vale lembrar que o município de Genipapo dos Vieiras se apresentou como a terceira cidade com menor índice de desenvolvimento humano, IDHM, do Maranhão, no ano de 2010. A Polícia Federal cumpriu 11 mandados judiciais de busca e apreensão nas cidades de São Luís, Genipapo dos Vieiras e Cedral. E ainda foi determinado o sequestro judicial de 62 imóveis que estão em nome dos investigados. A operação contou com a participação de 60 policiais federais da Superintendência Regional do Maranhão. Operação Jogo Duplo volta a prender delegado afastado Tiago Bardal. Confira na matéria de Adilson Souza. A Operação Jogo Duplo, uma integração da Polícia Civil e o Grupo GAECO do Ministério Público, cumpriram mandados de prisão preventiva e buscas nas residências de 4 pessoas envolvidas nas investigações no combate ao crime organizado, principalmente com relação a roubos a bancos.
As buscas aconteceram em Imperatriz, onde foi preso e conduzido para São Luís os advogados Ari Cortez Prado Júnior, Werther Ferraz Júnior, além de computadores, pendrives e vários documentos. Na capital São Luís, a polícia prendeu o investigador da Polícia Civil, João Batista Souza Marques, e o ex-superintendente da SEIC, o delegado Tiago Matos Bardal. Para apresentar dados sobre a Operação Jogo Duplo, a cúpula da Secretaria de Segurança realizou uma coletiva à imprensa. O secretário Jefferson Portela explicou sobre o início das investigações em 2015, quando o Ministério Público recebeu denúncias onde foi citado o ex-superintendente e delegado Tiago Bardal como receptor de propinas dos assaltantes. Eu que afirmei que a senhora promotora, ouvindo os bandidos presos em Imperatriz, eles denunciaram na audiência, em processo judicial, de 2015-2016, que haviam sido extorquidos pelo delegado Tiago Bardal, que outros criminosos haviam pago e sido liberados. Isso ao tempo lá da investigação inicial. Jefferson Portela falou também sobre o nome da operação Jogo Duplo. Jogo duplo por quê? Porque uns que tinham o dever de combater o crime mudaram de lado e, fingindo combater o crime, protegiam aqueles a quem eles tinham o dever de prender, dando cobertura para as ações criminosas, afastando-se das suas ações policiais e recebendo pagamento paralelo, pagamento duplo do Estado para combater o crime e das quadrilhas para permitir a prática de crime. As prisões foram realizadas na parceria com a Superintendência de Combate ao Crime Organizado, que tem à frente o delegado Roberto Fortes. E ele falou na coletiva que as investigações continuam. Totalmente exitosa, 100% dos nossos alvos foram presos, porque as investigações elas não foram concluídas, elas continuam. Nós temos o prazo de 10 dias para concluir o inquérito. Os 2 advogados presos foram encaminhados para a penitenciária de Pedrinhas e os outros 2 para a delegacia de polícia da cidade operária, onde ficarão à disposição da Justiça. De São Luís, Adilson Souza. O agente penitenciário Glauber Souza foi baleado nesta quarta-feira na cidade de Lago da Pedra após passar por uma barreira da polícia montada para prender membros da quadrilha que assaltou o Banco do Brasil de Bacabal no último domingo. Os policiais perseguiram o carro dele por mais de 1 quilômetro, suspeitando ser algum dos integrantes da quadrilha. Os policiais atiraram no veículo até chegarem em um povoado da cidade. Glauber parou o carro em frente a uma escola, onde alunos com idade entre 7 e 12 anos estavam assistindo aula. Quando percebeu que se tratava de um tiroteio, a professora da turma pediu que todos deitassem no chão e sugeriu que eles usassem as carteiras para se proteger. Glauber acabou baleado na barriga e foi levado para um hospital. Na delegacia, ele disse em depoimento que foi abordado por uma viatura descaracterizada e que não parou porque achou que eram bandidos. A polícia segue com barreiras pelas rodovias da região. Em Bacabal, moradores que saquearam a central de distribuição do Banco do Brasil estão devolvendo na delegacia o dinheiro que os assaltantes deixaram cair durante a fuga. Até o momento, a polícia já recuperou quase 4 milhões de reais das mãos dos moradores. Os investigadores acreditam que os bandidos podem ter levado mais de 100 milhões de reais no assalto. Em instantes aqui no Jornal Central. Maranhão tem concursos abertos com salários de mais de R$9 mil. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços de utilidade pública. Foi publicado nesta quarta-feira o edital do concurso público aberto pelo município de Passo do Lumiar. O concurso visa o provimento de cargos públicos efetivos e cadastro de reserva em várias funções da autarquia, sob a coordenação do Instituto Machado de Assis. São 587 vagas para empregos de todos os níveis de escolaridade com salários entre R$ 954 a R$ 6.697,50.
concursos. Outro concurso aberto com vagas para o Maranhão é o da Polícia Rodoviária Federal, que irá preencher 500 vagas para policial rodoviário federal. O concurso será feito pelo SESP. As oportunidades são para todo o país, sendo 18 vagas para o Maranhão. O subsídio inicial da carreira é de R$ 9.473 mensais, para o cumprimento de 40 horas semanais. Pesquisa revela redução nos preços dos combustíveis no Maranhão, mas órgãos de defesa do consumidor reclamam não ser o suficiente. A matéria é de Noel Soares. O Procon Maranhão constatou a redução no preço dos combustíveis em todo o estado. Contudo, declara não ser ainda o suficiente. O motivo é que a redução determinada pela Petrobras entre outubro e novembro foi de 32,262%. Porém, até o momento, de acordo com os dados recebidos dos postos pelo Instituto, foi repassado para o consumidor final apenas a média de 4,47%. Por isso, a presidente do órgão, Karen Barros, afirmou que as fiscalizações não irão cessar. Segundo os dados informados por pesquisas do Procon, entre outubro e novembro, a redução média foi de 0,197 no valor da gasolina em todo o Maranhão. Já na capital, essa média chegou a 0,211, com variação máxima chegando a 0,30 em um posto da capital. Foi apurado que o Maranhão é o segundo estado no ranking com a maior redução de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre a Gasolina. De junho a outubro, foram cerca de 50 alterações no valor do combustível. Por isso, a equipe de fiscalização, com apoio da Polícia Civil do Maranhão, verificou se houve irregularidades nos locais notificados e garantir a adequação correta e proporcional de preço aos combustíveis. Em audiência de conciliação, foi homologado o acordo entre órgãos de defesa do consumidor e os postos de combustíveis para que não sejam feitos ajustes, combinações ou fixações de preços em acordo entre concorrentes. Em caso de descumprimento dos fornecedores, será aplicada a multa no valor de 300 mil ao estabelecimento que incorrer em tal prática. De São Luís, Noel Soares. A população da capital de São Luís ganha hoje mais 10 novos ônibus através de um consórcio de transporte coletivo em parceria com a Prefeitura. De volta, o repórter Adilson Souza tem mais detalhes. Olá, ouvintes do Jornal Central. A reportagem fala agora do centro da capital São Luís, onde a Prefeitura de São Luís, através do Consórcio Intermunicipal de Transporte Coletivo, faz a entrega de mais 10 ônibus novos com ar-condicionado, elevador, totalmente climatizado, vai servir aos bairros que fazem linhas para os bairros Solimar, Calhau e Vila Luizão. Ao todo, já somam 280 novos ônibus climatizados equipados para atender a população de São Luís. Segundo o secretário municipal de Trânsito e Transporte, Canidé Barros, os ônibus contam com serviço de bilhetagem eletrônica, além do GPS. O secretário Canidé Barros disse que a vida útil dos ônibus, que era de 10 anos, agora passa a ser trocada a cada 4 anos e meio. De São Luís, Adilson Souza para o Jornal Central. Seminário discute estratégias de proteção para vítimas do trabalho escravo. Repórter Milena Dutra. O seminário reuniu em 2 dias profissionais que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, e também nos CREAS, dos 40 municípios maranhenses com maior número de pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão. O objetivo é um só: debater e construir juntos estratégias de proteção social às vítimas do trabalho escravo. A sede chama nesse sentido para que os municípios respondam às demandas das situações de trabalho escravo, tendo como referência inicialmente 40 municípios com maiores índices de situação de trabalho escravo no Maranhão. O seminário acontece na mesma semana em que o governador Flávio Dino sancionou o decreto que institui o Programa Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, elaborado a partir do diagnóstico sobre a situação no Maranhão. De acordo com o Ministério do Trabalho, de 2003 a 2018, do total de pessoas resgatadas no Brasil em condições de trabalho subhumanas, mais de 8 mil eram maranhenses, o que equivale a 22%. Somente aqui no estado, nesses últimos 15 anos, 2.648 pessoas foram retiradas de locais de trabalho em condições análogas à escravidão.
No próximo bloco. Acontece hoje o último jogo da fase de grupo da Copa FMF. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2101 da Mega Sena, sorteado nessa quarta-feira. Com isso, o prêmio pode chegar a 6 milhões de reais no próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram 02, 08, 18, 37, 56 e 58. O próximo sorteio da Mega Sena será no sábado, dia 1º. Sebrae organiza seminário que discutirá as tendências para o setor de bebidas e alimentos no Maranhão. Ticiane Chuvas. O Sebrae Maranhão realiza o primeiro seminário Sabor de Negócios. Serão 2 dias de evento voltado para o segmento da alimentação e de bebidas. E quem conversa com a gente agora sobre essa programação é a Rosana Muniz, que é analista do Sebrae. O que está previsto para esses 2 dias, Rosana? Então, nós teremos uma programação focada no setor de alimentos e bebidas, onde nós trabalharemos temas e assuntos voltados para esses segmentos. Então, aquele empreendedor, empresário, potencial empresário que tem interesse em focar nesses segmentos, em trabalhar, em atuar com essas propostas, nós teremos uma programação vasta, né, nesses 2 dias. Vai ser realizado aqui mesmo no Multicenter Sebrae. Quais são os horários e a participação é gratuita? Então, nós teremos uma programação gratuita, uma programação paga, tá? O evento vai acontecer no Centro de Convenções a partir de amanhã, a partir das 15 horas e segue até as 21 horas, tá? Com essa programação paga e gratuita. Ambev testa produção de cerveja a partir da mandioca produzida no Maranhão. Esaú Araújo. Agricultores familiares de Magalhães de Almeida entregaram nesta semana 30 toneladas de mandioca colhidas de sua propriedade com destino à cidade de Aripiana, em Pernambuco, localidade onde reside um dos reservatórios da Companhia da Capital Aberta Brasileira, a Ambev. A colheita foi feita nas áreas de produção da Cooperativa dos Produtores Rurais dos Tabuleiros de São Bernardo. Na propriedade, os agricultores recebem o apoio dos técnicos da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, ARGEP. Eles auxiliam na garantia da qualidade da produção local. A mandioca está passando por testes e, caso a cervejaria aprove, deverá comprar mais toneladas do Maranhão. A atividade está ligada ao acordo mantido entre a cooperativa e a Ambev na fabricação de cerveja nossa, vendida somente em Pernambuco. O governo do Maranhão recentemente firmou parceria com a Ambev para a ampliação dos investimentos no estado. O diálogo com grandes empresas visa dar prosseguimento à estratégia econômica do governo baseada em investimentos públicos, a exemplo de programas como Mais Asfalto e Escola Dignas e privados. Criado há 30 anos com o objetivo de gerar produção de floricultura irrigada, tirar famílias da pobreza e combater a seca, o projeto Perímetro Irrigado, Tabuleiros de São Bernardo, foi abandonado, tendo sido retornado na gestão atual para desenvolver a agricultura familiar no Maranhão. São 78 famílias associadas e beneficiadas pelo projeto. De São Luís, Esaú Araújo. Esporte. Acontece hoje o último jogo da fase de grupo da Copa FMF. Juraci Vieira. Torneio seletivo para a Série D do Campeonato Brasileiro em 2019. A rodada, que deveria ter acontecido no domingo, acontece nesta quinta-feira. A última rodada da fase de classificação. O Pinheiro recebe em casa do Santa Quitéria. Já o Maranhão Atlético Clube enfrenta no Estádio Castelão, às 3h30 da tarde desta quinta-feira, a representação do Cordino de Barra do Corda. O Maranhão joga pelo empate e, dependendo de um resultado de vitória e de outros resultados na rodada, poderá até mesmo terminar em primeiro lugar esta fase de classificação. Você sabe que 4 clubes dos 6 disputantes se classificam para as semifinais. O primeiro joga contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Serão 2 jogos nas semifinais e 2 jogos na decisão do torneio. A Federação Maranhense de Futebol, quando adiou o jogo de domingo, a rodada de domingo, para esta quinta-feira, ela automaticamente postergou o final
final desta competição. O diretor de competições da Federação Maranhense de Futebol, Rosnina, e ele divulgou a informação de que as novas datas para as semifinais serão dias 2, 5 ou 6 de dezembro, e a decisão acontecerá dia 9, o primeiro jogo, e o segundo jogo da decisão, pasmem os senhores, até aqui a Federação Maranhense de Futebol, pelo que disse o Rosnina, não sabe quando vai realizar. Se dia 12, no meio de semana, uma quarta-feira, ou no dia 16, no final de semana. Vai depender das equipes que estiverem na disputa da decisão do torneio seletivo. Uma competição que realmente não tem critérios, uma competição que não tem planejamento, muito mal executada pela Federação Maranhense de Futebol e que, lamentavelmente, os clubes foram obrigados a disputar, porque senão teriam que voltar quem é da primeira para a segunda divisão do futebol maranhense, e com isso ganharam também esse presente de grego da federação, que é gastar o que não tem para realizar uma competição. E Sampaio segue 100% na Copa Libertadores de Beach Soccer. Letícia Castro. 3 vitórias em 3 jogos. Essa é a campanha do Sampaio Corrêa na edição de 2018 da Copa Libertadores de Beach Soccer. Melhor do que vencer é golear. E na manhã desta quarta-feira, dia 28, a equipe maranhense deu mais um show na arena montada no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. Desta vez, o triunfo tricolor foi contra o Tito Drago do Peru por 10-4. Classificado para as semifinais de forma antecipada, o Sampaio Corrêa entrou em quadra querendo consolidar a liderança do Grupo B. Antes da goleada sobre os peruanos, o time tricolor havia vencido o Amacas FC da Bolívia por 7-0 e o Code Iquique do Chile por 14-2. Agora, os comandos do técnico Giovanni Souza aguardam um complemento da rodada para conhecerem o próximo adversário na Copa Libertadores na fase de quartas de final. A edição de 2018 da Copa Libertadores será realizada até o dia 2 de dezembro no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico da Barra. De São Luís, Letícia Castro. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. E transmitido para todas as regiões do Maranhão por mais de 230 emissoras parceiras. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também nas redes sociais. No Facebook e Instagram Central de Notícias MA e ainda no YouTube. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. E Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.